O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje o 25º domingo do tempo comum, nessa caminhada na reta final do ano litúrgico, quando daqui a aproximadamente 2 meses nós estaremos celebrando Cristo Rei, encerrando esse ano litúrgico para começarmos novamente com o Advento. E nós estamos num pós-jubileu do Bom Jesus, quando nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, e no Evangelho Jesus começa aquele pré-ser pregado na cruz, né? Então, anunciando, falando sobre o caminho que ele deveria passar, ser perseguido, ser condenado, morrer, e sendo que ao 3º dia iria ressuscitar. Ele faz 3 anúncios. E esses anúncios, nós ouvimos um dos domingos passados, quando ele foi interceptado por Pedro. Deus te livre disso, não vai acontecer. Porque, na verdade, Pedro não estava ainda consciente do que deveria acontecer, porque se Jesus não passasse pela paixão, se ele não passasse pela morte, não haveria salvação. E se nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, é porque é na cruz que ele se entregou, e a cruz é o sinal do amor, o amor é o sinal de todos nós, porque como cristãos nós precisamos amar, fazer as coisas bem feitas. Nós ouvimos na primeira leitura, quando o livro da sabedoria mostra, o ímpio diz: armemos ciladas para os justos. Os justos incomodam. Quando a gente quer fazer o bem, isso incomoda aqueles que querem fazer o mal. A gente pode até nem dizer nada, mas isso incomoda porque as pessoas vão perseguindo. Nós, cristãos, católicos, que fazemos ou procuramos viver bem a nossa vida, incomodamos as pessoas, tanto que há aqueles que são ateus, são anticlericais, os perseguidores da igreja. Perseguem por quê? Será que há interesse nosso em perseguir os não cristãos, os não católicos? Pode dizer até que lá na Terra Santa exista a chamada Guerra Santa, que não é nada de santo, né? Guerra nunca é santa. Mas não há interesse, porque
nós precisamos ser bons, precisamos ser justos, mas há aqueles que perseguem os bons, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, apesar dos nossos pecados. Nós incomodamos e precisamos incomodar sempre com o bem, ainda que a gente seja atingido conforme o livro da sabedoria, armemos ciladas para os justos. E Jesus incomodou no bem. Ele não falou nada para condenar as pessoas, condenava o erro das pessoas, continua condenando o erro. E às vezes nós não ainda antenamos, não percebemos para que a gente possa se voltar para o bem. E aí vem São Tiago na segunda leitura que diz duas palavras: inveja e competição, é a divisão. Quando nós queremos disputar, quando nós queremos ser mais do que os outros, nós precisamos sim valorizar a nossa pessoa, nós devemos olhar, amar a nós mesmos, porque nós precisamos cuidar de nós, que às vezes a gente fica sempre para baixo. Eu sei que eu não valho nada, eu sou isso, aquilo outro, mas sempre se colocando lá embaixo. Mas nós precisamos nos valorizar a nós mesmos, para que a gente tenha essa autoestima de poder fazer, falar o bem, ajudar os outros. Porque se nós estivermos sempre para baixo, primeiro, a nossa vida não terá sentido. E quantos que falam assim, já vivi o que tinha de ter vivido, já não tenho mais prazer, porque não sente esse prazer da vida como um presente, como dom de Deus, mas que eu devo cuidar de mim mesmo. Mas eu não posso também, como São Tiago, disputar com os outros na inveja. O que é inveja? Eu perceber que o outro é bom, eu gostaria de ser como fulano de tal. Não é inveja, não. Porque se nós precisamos ser modelo bom de vida, nós precisamos seguir os bons modelos também. Então isso não é inveja, isso é seguir o bom caminho. Aquilo que os outros vão traçando, vão mostrando no trilhar, nós precisamos seguir. Isso não é inveja, porque nós precisamos seguir os bons. E quando a gente vê o sucesso do outro, que bom, que eu gostaria também. Agora, inveja é eu querer ver o fracasso do outro, que está sobressaindo, eu estar no lugar do outro. Pode ser que o outro lutou, trabalhou, se esforçou, e a gente não faz nada, a gente gostaria de estar no lugar do outro. É bom admirar as coisas boas. Talvez uma pessoa que tenha coragem de se abrir, de servir aos outros, uma pessoa que toca, que canta bem, uma pessoa que fala, uma pessoa que administra, uma pessoa que é bom no seu serviço, é bom naquilo que faz. Nós precisamos valorizar, mas não querer estar no lugar para que ele, não, fulano não tem que ser assim, por que ele? Às vezes a gente não faz e acha ruim, porque os outros fazem. Isso não nos realiza, isso não faz bem para nós, como se atingir o outro faz o mal para o outro também. É preciso nós reconhecermos que precisamos dessa unidade, caminhar juntos e não na divisão. Quando Jesus falava pelo caminho que deveria sofrer, ia passar pela paixão, os discípulos discutiam alguma coisa, mas Jesus não entrou na conversa deles, não. Quando chegou em casa, ele perguntou, sobre o que vocês discutiam no caminho? O Evangelho fala que eles ficaram calados. Não tiveram coragem de falar sobre o que estavam discutindo. Certa vez, a mãe de dois deles, João e Tiago, que são chamados filhos de Zebedeu, então a mãe deles foi com eles a Jesus e falou, gostaria que esses meus dois filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda lá no céu.
Os outros ficaram indignados. Mas por que eles sentaram à direita? Porque eles ficaram indignados porque também eles queriam a posição. Eles queriam estar perto de Jesus. E se danem os outros, né? Aí hoje eles estão discutindo quem vai ser o maior. Aí não falou se é João, se é Tiago, quem que é, mas eles estavam discutindo. Aí Jesus dá uma receita muito grande, porque quem quiser ser o maior, seja o menor, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E às vezes nós queremos ser o primeiro no aparecer, no se destacar, mas nós fomos educados a isso também. Às vezes a gente não tem tanta culpa, a culpa é da nossa educação, porque o pai fala com a criança assim: não deixe o seu coleguinha pegar o seu brinquedo, que é seu. Não deixe o seu coleguinha fazer mais do que você. Não perca nota, não perca o primeiro lugar. As disputas por nota na escola, pelo primeiro lugar, há disputas sim, por exemplo, na competição esportiva, talvez até por busca de emprego, aí sim é uma competição sim, por que não falar? Mas na nossa educação, nós não podemos deixar nos levar por essa competição. Eu me lembro quando a gente estava ainda na formação, no nosso tempo, né, de estudos, a gente tinha prêmio para quem conseguisse a maior nota no fim do ano. Era claro que era um que ganhava e os outros. Então a gente já ficava pensando, quem vai ser? Vai ser fulano, vai ser fulano. Então, e alguns estudavam para aprender, enquanto outros estudavam para quê? Para tirar o primeiro lugar. E se não tirasse, era uma briga. Isso dentro do seminário. Nós fomos educados dessa maneira. Mas precisamos nos reeducar de poder fazer isso para ajudar os outros, para servir aos outros. E quando nós fazemos isso, Jesus pega uma criança, a criança é aquele ser perfeito, puro, ingênuo, que depende da ajuda. Pode ser que nós tenhamos diante da criança a mesma ideia que tinham no tempo de Jesus, que a criança era um ser desprezível. A criança não tinha valor, mas a gente sabe que nós fomos crianças. Quer dizer que quando nós éramos crianças nós não valíamos nada? E se nós somos adultos, para quem já é adulto, que nós vemos crianças, será que nós mudamos, passamos a valer alguma coisa porque nós crescemos ou nos tornamos adultos? Não. Às vezes nós até nos tornamos piores, porque as crianças elas são puras, mas são pessoas dependentes, muitas vezes indefesas, e que precisam da ajuda. E Jesus coloca as crianças como modelo. Jesus coloca a criança como uma maneira, fugiu uma palavra aqui agora, mas uma maneira de nós conseguirmos o reino de Deus, porque é acolher, é servir a criança, servir o menor, que muitas vezes o menor não é só a criança, é o ser doente, é o idoso, é o talvez com as faculdades mentais limitadas, é o pobre, é o que passa fome, aquele que precisa de nós. Quem acolhe a estes pode ter certeza, a receita está aí, alcançar o reino de Deus, acolher a Jesus, acolher o reino de Deus como acolhemos uma criança, como acolhemos o menor. Que Jesus fala, que vocês fizeram o menor dos meus irmãos, é a mim que estão fazendo. Então, que a gente coloque como propósito, ou proposta, como queiram, não para essa semana apenas, mas a partir dessa semana, nesse início, que nós celebramos, nesse domingo, o se colocar a serviço dos outros, procurar ser aquele que serve, aquele que ajuda, e por amor, não apenas com demagogia, para mostrar, para aparecer, que eu quero ser melhor do que os outros. Todo mundo está vendo,
Está vendo? Todo mundo é testemunho do que eu fiz, do que eu faço. Não precisa. No anonimato, Deus conhece-nos perfeitamente naquilo que nós falamos, no que nós pensamos, que nós fazemos. Que Ele nos julgue e nos recompense. Façamos a nossa profissão de fé.